Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 313, Diálogo com as Sombras, Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Vamos gravar mais esse vídeo. Então, conforme encerramos o vídeo anterior, o obsidiado só pensa em livrar-se de seus adversários a qualquer preço, mas se esquece ou ignora que ele também está em dívida perante a lei. É engraçado que quando nós nos vemos em apuro, em aperto, em meio à dificuldade, nos vem à mente o desejo de nos livrar daqueles problemas, né? Mas nunca que paramos para pensar que aqueles problemas todos, nós mesmos que os plantamos e que tudo significa uma colheita, de forma que quem planta morango, colhe morango. Quem planta jiló, colhe jiló e come jiló também. Então, nós nunca que perguntamos assim, que esse câncer quis me dizer? Que mensagem me trouxe esse câncer? Que mensagem me trouxe esses obsessores? Porque existe uma mensagem por detrás. É a lei de causa e efeito. É a reforma íntima. Então nós somos punidos naquilo que nós punimos. É o retorno à lei de causa e efeito. Então olha só para você ver. O obsessor, por sua vez, procura punir o companheiro que o fez sofrer. Porque ele foi lesado, ele foi, enfim, você já sabe. Então é necessário um trabalho em conjunto. Não só assistir o obsessor, como também assistir o obsidiado, assistir a família do obsidiado. Todo mundo precisa ser assistido. Não é indo à casa espírita uma vez a cada ano que soluciona o problema, que não. É óbvio, um dia nós não vamos precisar mais ir à casa espírita para nos instruirmos. Nós não vamos precisar ir à igreja, aos templos evangélicos, né, às mesquitas. Nós não vamos precisar mais de templos, de instituições. Nós não vamos precisar mais um dia. Mas até lá, nós temos que respeitar. Então é preciso ir à casa espírita em busca de instrução.
e não em busca de algo impossível. Mas a pessoa vai à casa espírita em busca de se livrar-se do obsessor. Isso é impossível, é impossível. Isso é impossível. Não se desobsidia um obsidiado sem que o obsidiado também passe por uma auto-evangelização. Parece que eu compliquei tudo, né? Compliquei não. Acontece que eu recebo ataque de tudo quanto é lado, mas a cabeça está excelente. Então, nunca que se trata um obsessor, se o obsidiado não fizer a parte dele, porque ambos estão interligados. A melhora de um é a melhora do outro. Olha só. Então o obsessor, por sua vez, procura punir o companheiro que o fez sofrer, deslembrando de que ele próprio criou com a sua incúria. Então as condições para merecer a dor que lhe é infligida, julga-se no direito de cobrar. Então, olha só, então ele julga-se no direito de cobrar, pensando assim cumprir a lei de Deus, para que a justiça se faça. E de fato, a lei do equilíbrio universal coloca o ofensor ao alcance da punição, que é, em suma, a oportunidade do reajuste. Por isso dizia o nosso Paulo de Tarso, né? Em suma, em sua penetrante sabedoria, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Simplificando assim, né? De acordo com o nosso entendimento. Então, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Eu tenho vontade de pegar uma uva lá no cacho, mas eu reconheço que isso não me é lícito. Mas por causa do livre-arbítrio, que é o direito de escolha, eu posso pegar a uva quanto não pegar. É um direito meu. Aí é onde entra o bom senso, a prudência. Então, com frequência, os perseguidos apresentam-se em nossos grupos nos primeiros momentos da libertação. Quantos dramas, Senhor, vêm transitos de pavor, cansados de prisões tenebrosas, né? Fugindo de obsessões que lhes parecem terem durado uma eternidade. Esgotaram todo o cálice de profundas amarguras, sofreram todos os tormentos, passaram por todas as humilhações,
submeteram-se a caprichos e demandos, cumpriram ordens iníquas. Um desses nos disse que estivera num dos calabouços infectos das trevas, onde nem chorar podia. Passaram-se séculos. Só nos pôde dizer que foi um sacerdote e que traiu alguém. Sente agora o peso de um enorme arrependimento e, quando convidada a orar comigo, não tem coragem de dirigir-se a Deus, pois se julga o último dos apóstolos, ou me desculpe, o último dos réprobos. A muito custo consegue murmurar uma palavra, Jesus, e fala baixinho consigo mesmo. Que sacrilégio! Meu Deus! Outro também, egresso de um calabouço, ou egresso de um calabouço, não conseguia articular a palavra. Fazia entender-se por gestos, então ele não conseguia articular a palavra. É como se fosse uma pessoa muda. Trazia um peso na cabeça que o obrigava a manter-se curvado sobre si mesmo e, além de tudo, estava cego. Olha só para você ver. Um terceiro apresenta-se com as carnes roídas pelos ratos e baratas após um longo período de reclusão, provavelmente em algum calabouço, né, naquelas prisões tenebrosas. Aí você pode me dizer assim, mas existe calabouços nas regiões umbralinas? Ora, gente, o que não existe nas regiões umbralinas? Com todo respeito, nas regiões umbralinas só não existe santo. Porque santo não existe mesmo, é mitologia. Mas só não existe santo, o resto existe tudo. É óbvio, com todo respeito, essa colocação, porque existe sim nas regiões umbralinas caravaneiros de Jesus trabalhando nessas regiões tenebrosas, tentando ajudar esses que lá se encontram. Então, existe calabouço, sim. Existe prisões subterrâneas. Então, existe rato, formiga, existe barata, né? E corrói realmente a carne, porque ali é a impressão que fica imantada naquele perispírito, naquele espírito, é de que ele ainda possui um corpo físico, um corpo de carne. Isso que é triste, porque imagine só você. Você lá naquele local, vou tirar você da jogada. O indivíduo lá naquelas condições, carregando com ele a impressão de que ele ainda se encontra no corpo de carne, graças ao perispírito, mas graças à mente dele que plasma no perispírito todo aquele sentimento, ele ali ainda se acha, ou ele imagina que se acha no corpo de carne, no corpo físico. Por isso, os micróbios o corrói,
os vermes, né? O rato, barata, essas coisas, como está escrito aqui. Um terceiro apresenta-se com as carnes roídas pelos ratos e baratas após um longo período de reclusão. Quase todos trazem ainda no perispírito os estigmas, é isso que eu estava dizendo, de suas penas, né? Todos eles trazem quase sempre os estigmas de suas penas, cegueira, deformações e mutilações, e na mente a lembrança de torturas e horrores inconcebíveis. Muitas pessoas acham que quando morre, a pessoa se liberta, a pessoa vira anjo, a pessoa vai para os braços de Maria, para os braços de Deus e de Jesus. Muitos acham que as pessoas que morrem descansam. Isso é um grande equívoco. A gente respeita quem pensa dessa forma. A Vera, se fosse dessa forma realmente, seria até bom demais. Mas, gente, o cego, o mudo, o coxo, o estropiado, o surdo, né, o aleijado, o deficiente, ele continua na erraticidade do mesmo modo que aqui. Então não pense você, porque a pessoa ficou aqui no corpo físico 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos acamada com uma paralisia, surda, muda, cega, aleijada, paralítica, que porque morreu fisicamente, eu vou usar esse termo, porque morreu fisicamente, ela já ganha um par de asa e já sai voando igual uma borboleta, igual um anjo, que não existe? De forma alguma, gente. Todos retornam à pátria espiritual nas mesmas condições. Vamos fazer uma análise aqui. É óbvio que não generalizando nesse sentido. Vamos analisar uma coisa. Em 100 pessoas que viveram nessas condições aqui de deficiências físicas, existem as deficiências mentais. O que significa deficiência mental? Não estou querendo dizer os transtornos neurológicos. Não. No sentido que eu estou expondo aqui, existe as doenças neurológicas. E quais são essas? A falta de aceitação, de humildade, resignação, de paciência. Então você vê ali naquela cadeira de roda ou naquele leito, uma pessoa ali toda deformada, sem as cordas vocais, sem as vistas, sem o ouvido, audição, né? E você, porque você não tem uma bola de cristal, você deduz que aquela pessoa ali, quando morrer, vai direto para os braços de Deus. E quando a pessoa morre, aquela pessoa, ela vai direto para as regiões umbralinas. Como assim, Luiz? Direto para as regiões umbralinas? Ela não aceitou viver aqui na Terra naquelas condições mentalmente. Blasfemou, murmurou mentalmente. 40, 50, 60 anos murmurando mentalmente, ignorando o Criador, blasfemando contra Deus, maldizendo as leis do Criador. Então esses, é óbvio, vão para as regiões umbralinas, sofrem lá, depois são resgatados, levados pelos mentores espirituais para os hospitais e ali eles recebem cirurgias perispirituais
de reconstrução daqueles membros lesados aqui na Terra, porque lá eles guardam a mesma impressão que tinha aqui no corpo físico, de deficiente, de aleijado lá. Então é um trabalho muito intenso de cirurgias, de tratamentos, até ele se recompor um pouco, aonde os mentores depois o reencarnam novamente, para ele se lapidar um pouco mais aqueles transtornos, aquelas deficiências aqui no corpo físico. Agora, veja bem, é outra parte. Você se lembra que eu disse, não generalizando? Pois existe aquelas pessoas que no corpo físico aqui, deficiente, aleijada, cega, muda e surda, com resignação, com aceitação, com humildade, com paciência. Não é verdade? Aquelas pessoas que agradecem a Deus por estar naquela situação, por passar por aquelas situações, sabe? São pessoas assim de uma grande benevolência, de uma grande indulgência. São pessoas de grande amor no coração, de caráter. Você entendeu? Então, essas pessoas deficientes, portadoras destas qualidades, quando desencarnam, elas são acolhidas pelos mentores espirituais e levados para os departamentos espirituais. Muitos espíritos, devido ao mérito, quase sempre eles não necessitam nem que os mentores espirituais os auxiliem a recobrar a forma de vidas, de existências passadas. Às vezes eles mesmo, por ter vivido naquelas condições de humildade e de aceitação, eles mesmos recobram aquela forma de existências passadas. Outros ali naquela colônia carecem de uma cirurgia, 2, 3, 4, 5 cirurgias dos mentores espirituais para refazer aqueles membros que durante 30, 40, 50, 60 anos ficou atrofiado. A misericórdia divina, por isso chama-se misericórdia divina. Agora veja bem, você percebe o quanto os médios têm que estar preparados para receber no seu campo vibracional irmãos desencarnados que se encontram nessas condições, seres que ficaram em calabouços com os seus membros corroídos por baratas, por ratos, séculos e séculos e séculos trancafiados nessas regiões umbralinas, né? Então aqueles calabouços subterrâneos, onde a pessoa não tem o direito nem de chorar, porque se ele chora, aquele chefe daquelas regiões captam aquela vibração e o tortura mais ainda. Aí agora eu te pergunto, vem a pergunta, os mentores espirituais, eles trazem esses espíritos a uma casa espírita desequilibrada, onde os médios indisciplinados, irresponsáveis. Jamais, gente. Jamais. Por isso, categorias, né? Categorias desses seres, né? Esses perseguidos. Então, todos aqui são categorias de seres perseguidos, né? Esse aqui é o tema perseguido, mas nós já tratamos do obsessor e por aí em diante. O próximo tema é deformações, essa história também, esse assunto, esse grupo aqui de deformações também é terrível, você nem imagina.
Então, os médios, eles têm o dirigente das trevas. Esse aqui é bravo, esse tema, hein? Ai, 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 eu tenho que me preparar bastante, porque alguns temas aqui tão leves aqui, eles quase me sucumbem. Então, o dirigente das trevas, nós vamos ter que nos preparar um pouquinho mais ainda. Então, os mentores espirituais, eles não confiam. Esses seres que nós estamos descrevendo aqui, a médios indisciplinados, médios de orgias, médios de bebida, médios de sexolatria, médios de prostituição, médios de churrascada, médios de carnaval, enfim, médios da contramão dos desígnios de Deus. Médios que trabalham em casas místicas, médios que trabalham em casas de umbanda, nada contra, médios que trabalham em casas onde aplica-se apometria, reiki, cabala e por aí em diante, gente. Não é contra esses métodos alternativos, porque são todos métodos alternativos, mas não é espiritismo. Então, casas espíritas que possuem todos esses métodos alternativos não é espiritismo, e sim misticismo. E por essa classificação misticismo, os mentores espirituais ali não comparecem com essa categoria, com essas categorias de espírito, porque é preciso uma disciplina tremenda, é preciso uma seriedade, uma responsabilidade tremenda. Não é da boca para fora. Boca para fora é até natural, porque a gente está sempre falando bobeira. Mas é a ética, é a moral, é a responsabilidade, é o compromisso. Eu bato nessa tecla sim. Compromisso, responsabilidade. Porque para lidar com a espiritualidade verdadeira, é preciso sim ter compromisso e responsabilidade. Espiritismo é compromisso, espiritismo é responsabilidade. E acima de tudo, nós temos que ter amor em nosso próximo. Nós temos que ter amor. Nós temos que nos preparar para auxiliar esses nossos irmãos que são trazidos pelos benfeitores até as casas espíritas para serem assistidos. Então, até o próximo vídeo.